Boa noite para todo mundo do ao vivo, para quem for assistir depois esse nosso primeiro encontro dessa cocriação coletiva, porque essa viagem é de todo mundo que está aqui com esse chamado do coração, né? Não é por acaso que esse chamado chegou. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância, né, do Monte Shasta dentro da nossa trajetória. Aqui a gente vai partilhar bastante para que vocês entendam também o tamanho da missão, porque é uma missão que a gente vai estar realizando juntas e juntos. Sinto que alguns masculinos também vão aderir a este chamado. E Mestre Adama e Saint Germain estão muito felizes que vocês estão com o coração aberto para isso. Estou aqui utilizando a cor deles a pedidos. A energia já está bem forte, eles estão trabalhando bem forte para que todos aqueles que realmente estão com esse chamado no coração possam estar lá conosco em agosto. Também a pedido dele, Saint Germain é meio exigente, tá, gente? Ele que escolheu essa data, ele ascensionou no dia 13 de agosto, há muitos anos atrás, e ele pediu que fosse nesse período a viagem. Eu queria jogar lá para o final de agosto para setembro, não, tinha que ser na semana da ascensão dele, né? E a gente vai estar também dentro do portal 8 do 8, que é um portal muito forte de reconexão com o nosso eu sou, né? Para além da abundância, né? A maioria fala que o 8 é um número de abundância, de prosperidade, é também, mas principalmente porque estamos religados à fonte. Quando a gente está conectado com o nosso eu divino, tudo é possível, tudo é possível de ser materializado também, né? Então, o foco principal vai ser esse trabalho de religação com o nosso eu divino, com a nossa ascensão pessoal e também coletiva do grupo, e respingando, espalhando toda essa energia também pelas linhas leis para toda a humanidade, uma vez que estaremos no chakra base, onde tudo começa, né? Então, vocês já sabem que vem uns trem bem forte para a gente trabalhar juntos, mas que serão grandes bênçãos também dentro do nosso processo. Então, o principal ponto que eu quero deixar aqui bem claro, e vocês que estão aqui sabem muito disso, que não vai ser uma jornada turística, vai ser uma jornada de alma, turismo com alma, né? A gente vai ter essa oportunidade de peregrinação, que é uma prática considerada uma prática espiritual. São pouquíssimas as práticas que são consideradas espirituais, e a peregrinação é uma delas, tanto que esse costume já é muito antigo, né? As pessoas peregrinavam para o Egito, peregrinavam para Jerusalém, peregrinavam para esses locais sagrados, e a gente vai estar tendo essa oportunidade de ir juntos com muito mais facilidade, com avião, com carro, com todo o conforto do mundo, né, que os nossos ancestrais não tiveram na época, e talvez até mesmo nós, né, talvez nós também já fizemos esse trabalho um pouco mais árduo de ir para esses locais sagrados, que mais do que nada são portais de entrada muito profundas, muito fortes da energia da fonte, da energia dessas altas esferas de dimensões mais elevadas, porque a quinta dimensão ainda é um pequeno degrau para a gente subir. Existem dimensões muito mais elevadas, e a Terra já tem recebido vibrações ainda mais elevadas do que a quinta. Então, vocês vão perceber, adentrando esse local sagrado, a Marcele já teve a oportunidade de ir para lá,
Como que muda? É outro planeta. É como se a gente tivesse, de fato, numa colônia espiritual, num templo etérico, só que aqui na Terra. Uma Tanto que outra dimensão. outra dimensão. E como dizia Andrew, que é um guardião lá do lugar, ele é um guia turístico, mas um guardião realmente, um trabalhador ali de Saint-Germain, a gente pode se conectar em qualquer lugar lá, porque tudo é sagrado, pode fazer conexões até mesmo dentro do banheiro, não precisa ir num ponto específico de Shasta para se elevar, para meditar, para fazer alguma ativação. Qualquer lugar que a gente esteja lá, a gente já sente a presença destes seres que, inclusive, fazem visitas encarnados também. Eu e a Marcele tivemos a oportunidade de ter um tete-a-tete lá com alguns lemurianos muito estranhos que estão encarnados lá em Monte Shasta. Se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade também de entrar em contato aí com o nosso grupo também em algum momento lá com eles, né, Marcele? Não sei se a Marcele quer contar aí a experiência dela. Posso falar, só não consigo aparecer que eu tô de pijama. Eh, Nossa, foi muito legal, porque, assim, a gente não tinha noção de nada, a gente não tinha noção do que ia acontecer, só que foi tão nítido os lemurianos, o corpo deles é diferente, a maneira de andar, e a gente olhava e, né, e se cutucava: "Olha o lemuriano!". E foi muito mágico, parece que realmente você está numa outra dimensão, vivendo uma vida que é porque, assim, a gente imagina como seja o mundo espiritual, né, a gente não tem isso na visão, né, do plano físico, e lá é como se a gente tivesse essa visão meio espiritual e coisas acontecem, de mágicas e muito maravilhosas. E isso que é muito interessante, a gente não precisa nem fechar os olhos para ver com o terceiro olho, as coisas acontecem ali ao vivo e a cores na nossa experiência, né? Lá em Monte Shasta, obviamente que todo mundo tem a experiência que tem merecimento, a experiência que tá pronto para ter, junto de tudo isso, né? Tem muitas pessoas que vão para lá, pessoas que ainda estão muito conectadas ao materialismo, à Matrix, que vão ter uma experiência rasa, mesmo estando num lugar como Monte Shasta. E esse também é um dos propósitos dessa viagem, porque eu vou, junto com a Dani, levar vocês em locais que a maioria das pessoas nem conhece, locais que são ainda mais sagrados do que o próprio lugar que já é sagrado como um todo, né, ali dentro em cima da montanha, que é gigante. Então, eu e a Dani estamos preparando esse roteiro. A Marcele já tem algumas informações privilegiadas, porque ela já foi em alguns dos locais, né? Mas ela também sentiu o chamado de aprofundar ainda mais o que ela já recebeu em Shasta ano passado, porque é um lugar assim que vocês vão ter essa experiência de que o nosso coração tem vontade de estar ali sempre que for possível, porque é o lugar mais próximo de casa que a gente vai encontrar, especialmente gente como a gente, que desde pequeno se sentiu deslocado, sentiu que não estava no lugar certo, que a nossa casa não era aqui, que era em outro lugar, que não se encaixou nos padrões da sociedade. Então, lá é como se a gente nunca tivesse saído desse lugar que a nossa alma tanto anseia como casa, né? E é lá onde estão todos esses nossos irmãos maiores. Então, o chefe do lugar é o nosso amado Mestre Saint-Germain, junto do sumo sacerdote, Mestre Adama, que tem estado muito presente já dentro do portal Reconecta, nos conduzindo nessa primeira missão, né, que é ir para o chakra base da Terra, junto de Pena Branca, que vem com toda essa força xamânica, né, da grande fraternidade
xamânica, eles chamam de Fraternidade Vermelha, essa equipe que vem junto com os xamãs, né, que são muito necessários nas transmutações aqui do planeta e também nesse campo de proteção à natureza. Vocês vão ver que tem natureza por tudo que é lado lá em Shasta, a gente não precisa nem buscar um parque, que é cheio de parque lá para a gente conhecer, basta abrir ali a janela do hotel que a gente escolheu para ficar com o grupo, vocês já vão estar vendo a montanha, já vão estar vendo a floresta, então a gente vai estar numa imersão de 7 dias, mas que vai durar 24 horas por dia, o trabalho não vai ter duração de algumas horas, vai ter duração desses 7 dias inteiros, realmente, ali nessa atmosfera de Monte Shasta, né? Então, nós temos essa civilização que é remanescente ali da Lemúria, os sobreviventes dessa civilização, que vivem ali dentro dessa montanha, nessa cidade de quinta dimensão. São eles, inclusive, que vêm sustentando a energia crística no planeta desde a queda da consciência. Se não fosse por eles, a gente já teria sofrido o reset, a destruição da humanidade, e eles estão com a missão da construção da grade cristalina ao redor do planeta, que vai startar todo esse processo do despertar da consciência de uma forma muito mais acelerada, se Deus quiser. Tudo indica que o flash solar está quase chegando, que vai provocar esse despertar em massa. Eu já tenho falado muito sobre isso dentro do portal com os alunos, e um ponto que me chamou muito a atenção foi que muitos canais receberam a instrução de ir em agosto para Monte Shasta, então isso não é aleatório, porque todos poderiam ter escolhido outros períodos, mas assim como eu, vários facilitadores vão estar indo para lá para realizar esses trabalhos de cura, de ascensão, de autoconhecimento e de despertar de consciência para a humanidade. Uma vez que a gente está nessas linhas leis, nesses vórtices de energia, nesses chakras planetários, ainda mais com o agravante de termos um disco solar, eu vou falar mais sobre isso lá dentro da imersão. A gente só tem 12 discos solares no planeta e um deles é em Monte Shasta, nós só temos 7 chakras planetários e um deles é em Monte Shasta. Toda a entrada da Confederação Galáctica se dá por Monte Shasta, então a gente percebe muitas naves lá ao longo do dia, camufladas em nuvens elípticas. Quem tem o terceiro olho aberto consegue enxergar essas naves. A gente quer, inclusive, fazer uma noite de avistamentos ali dentro desses 7 dias. Quem sabe a gente vai ter a bênção de ter um oizinho lá das equipes estelares também. Então, temos a força dos intraterrenos ali de Telos, temos Saint Germain e toda a grande fraternidade branca que ancoram todas as chamas dos 7 raios ali dentro da montanha, e temos bases estelares muito fortes ali em Monte Shasta. Eles não escolheriam esse lugar à toa, eles sabem o porquê de escolherem esse local, né? Então, é para esse lugar de profunda cura que a gente vai estar indo nessa imersão, trabalhando profundamente a cura do nosso chakra base. Então, o que a gente vai olhar? Liberação de medos, liberações ancestrais profundas, né? O chakra base, ele está muito conectado com a nossa base, e aqui na matéria essa base se dá através da nossa mãe, nosso pai e dos nossos ancestrais. Então a gente vai estar realizando essas limpezas de pesos que a gente segue trazendo a muitas e muitas vidas e também deste campo ancestral, para que a gente possa
seguir rumo à nossa ascensão, tá? Então, teremos cura com a energia da mãe, com a energia do pai, com os ancestrais, não só terrenos, mas cósmicos. Muitos de vocês provavelmente tiveram passagem já em Lemúria para estarem tendo esse chamado para esse trabalho, tá? Então, a gente vai olhar também para esses fractais, para essas partes de alma de vocês que talvez tenham alguma dor com o cataclisma. O pessoal do portal já liberou várias camadinhas, mas indo lá presencialmente é muito forte. Que mais? Fiz aqui uma colinha. Escassez, minha gente. Quem aqui quer liberar a escassez? Todo mundo gostaria de acessar, né? Mais abundância, mais prosperidade. Isso está profundamente conectado a esse chakra base, né? Então, a gente vai trabalhar bem profundo ele. E também energias que se apresentem no grupo, porque esse grupo não vai se formar à toa. Normalmente, a gente tem ali dentro da egrégora pessoas que já tiveram alguma conexão conosco, em outras vidas, ou até mesmo da nossa família de alma, de onde a gente vem, né? E a gente vai estar olhando também para essas curas e as curas que se apresentarem ali também de forma individual. A gente vai ter ativações diárias, tá? Ali dentro do nosso roteiro, que já vai começar no sábado à noite, assim que a gente chegar lá em Shasta, tá? E vai até o sábado de manhã, dia 16, quando a gente, infelizmente, vai ter que voltar para a nossa realidade, mas com certeza totalmente transformados depois dessa imersão profunda que a gente vai estar vivendo juntos. Sara, Vocês estão prontas? Fale, dona Érica. eu vou fazer 5.5 no dia 16 de agosto. Então já temos uma festa marcada. Presente de aniversário. Que presente de aniversário, fazendo ainda perto de Mestre Saint Germain. Dia 15 também é aniversário de Sensei Uzui, o nosso mestre Reiki, que trouxe o Reiki para o planeta. Vamos honrar muito também ele lá, né? Agosto é um mês de muito gosto. A gente vai aproveitar ele lindamente lá e com certeza vamos comemorar esse aniversário. Agora eu entendi a nossa conversa de hoje de tarde, dona Dani. Surpresas para quem vai para Shasta. A gente está preparando com muito carinho aí para vocês. Pois bem, a maioria de vocês já sabe como isso tudo começou, mas talvez as pessoas que vão assistir depois a gravação não sabem. Então, ano passado eu estava dentro de um curso, de uma imersão, muito humilde no meu canto, sem querer chamar a atenção, como é a minha essência. Tivemos uma prática onde a gente teve que fazer uma canalização. Eu já venho de uma experiência de centro espírita, que eu já trabalhei, e a minha mediunidade, ela é um pouco aberta, mas eu não estava esperando nada, o máximo que eu estava esperando era um tapa na orelha de um anjo da guarda, algum direcionamento, alguma coisa, mas eu recebi uma canalização, que era para o grupo todo, que eu vou ler aqui para vocês. Estamos aqui, pontualmente, organizados para dirigir esse grupo para o Monte Shasta. Somos seres libertos de toda dor e queremos que vocês acessem esse novo paradigma. Basta que escolham viver isso em suas consciências e movimentaremos tudo o que for possível para ajudá-los a dar esse passo. Queremos isso, mas vocês precisam querer também. Assinado, Mestre Adama, né, o governante ali da Lemúria. Eu não ia falar, eu ia ficar com isso para mim, porque eu sempre tenho esse lado racional dentro de mim que fala, primeiro eu preciso me certificar que isso é verdadeiro, pedir sinais e
faço muitos testes com os meus anjos, eu deixo eles de cabelo em pé, eu acho, às vezes. Mas tinha uma pessoa do meu lado que viu que eu estava ali num processão e que disse, você precisa falar. Inclusive, eu acho que ela vai assistir essa gravação, porque eu vi que ela entrou no grupo. E aí, eu, muito emocionada, com taquicardia, parecia que tinha alguém atrás de mim, assim, me empurrando, uma energia de luz, assim, você precisa fazer isso. Falei, né, ali para o grupo, e a minha professora falou o seguinte, neste campo de luz, neste curso, jamais um ser da não-luz poderia se manifestar. Então, sim, essa mensagem é verdadeira. No entanto, contudo, todavia, a Sara continuou duvidando até o último minuto. Faltava um mês para essa viagem, gente. Eu nem sabia que eu queria ir para Shasta, não tinha a mínima vontade. Para mim, sempre era Egito, Egito, Egito e Peru. Peru, Peru, esses dois lugares que eu gostaria de ir primeiro, né? Mas, enfim, veio a mensagem e eu me coloquei em movimento. Então, marquei visto, assim como vocês estão fazendo. Era a época das enchentes, então recém tinha parado o movimento da chuva, estava tudo atrasado, muitas pessoas na fila, e eu, tá bom, vamos lá. Chamei uma consultoria, depois de 15 dias eles marcaram o visto, deu, tá, vamos lá, né, vamos seguir. E foi, e foi, e foi. Era como se... Era não, Mestre Adama estava do meu lado, gente, lá na hora de fazer o visto. Eu sentia aquele terninho turquesa dele, água marinha, com aquele cabelo platinado, ele, essa luz do meu lado, e eu, tá bom, bom, ele tá aqui comigo, vamos lá. Cheguei na hora da entrevista, eu não tenho filhos, não tenho família, não sou casada, então já é um agravante para conseguir o visto, né? E eu tinha recém regularizado a minha empresa para MEI, então eu não tinha muitos registros que me auxiliassem a conseguir o visto. Mas, enfim, resolvi arriscar, não tinha nada a perder, né? Aí peguei uma pessoa lá do visto e ele só me perguntou, que tipo de terapeuta você é? Aí já caiu assim um balde de água em mim, eu pensei, pronto. Aí, gente, daí eu só ouvi Mestre Adama do meu lado, fala reiki. Logo eu ia falar energética ou multidimensional, sei lá. Aí eu falei reiki. No que eu falei reiki, provavelmente essa pessoa teve uma experiência muito boa com o reiki, porque ele se abriu todo. Reiki, não é? Não sei o quê. Enfim, aí ele aprovou, pegou meu passaporte. Eu até tinha achado estranho, porque que ele ficou com o meu passaporte, eu não sabia. Para quem vai fazer isso é normal, tá? Eu achei curioso. Ele falou, vai chegar por correio. Daí eu, tá bom. Faltava, tipo, uns 14 dias para a viagem. E o passaporte tinha que chegar na minha casa, que é no interior. Então, leva mais tempo ainda para chegar. Acho que faltava 7 dias, chegou o tal do passaporte. E aí sim, gente, eu comprei a minha passagem, comprei o hotel e dei o passo. Mas até chegar lá eu não acreditava. Era uma coisa, assim, muito surreal para mim. E eu não tinha o recurso. Todo esse recurso veio desde a mensagem que eu recebi até o dia, né, do curso. E foi só chegando lá que eu pude perceber o quanto isso era um sonho da minha alma. Era uma emoção, assim, era uma expansão, era uma energia que eu nunca imaginei que eu ia acessar. Provavelmente a Marcele sentiu algo parecido. Mas Sim, amiga. A gente ia no ônibus, né? Eu ia olhando pela janela e os meus olhos iam enchendo de água, enchendo de água. E eu também nunca imaginei ir para Monte Shasta. Eu só fui porque praticamente a mestra dama chegou na minha casa e falou: Vamos embora, minha filha. Por isso que eu fui, mas não era um desejo do meu coração ir. E quando eu cheguei lá, a emoção tomou conta de mim. não era um desejo que a gente tinha consciência, mas que estava ali, Isso. né? E foi muito forte.
Então, talvez tenha alguém aqui que esteja um pouco no mental, ai, mas será que é para lá que eu tenho que ir? Será que a minha primeira viagem iniciática tem que ser para lá? Será que não devia ser para o Egito, que nem estava a Sara aqui conjecturando, ou para o Peru, ou para o Havaí, não sei. Eu só sei, gente, que esse trem está passando agora. E é o chamado que a hierarquia trouxe, não só para mim, para vocês, mas para muitos canais. Então, tem algo grande para a gente buscar lá como grupo, né? E só existe o agora. Talvez vão ter pessoas que também vão pensar, ah, mas a Sara vai de novo. Eu não sei. Eu não sei se eu vou ir para lá de novo. Eu já fui ano passado, eu vou estar indo agora. Então, coloquem esse propósito forte de ir agora. Essa porta está aberta agora. Então, até o último minuto, ela está aberta ainda para vocês. Provavelmente eu tive que passar por esse processo dessa cocriação ser do jeito que foi, para eu poder trazer esse testemunho para vocês de que é possível, até o último minuto, ir nessa viagem, né? Então, com certeza, esse processo não foi por acaso. Pode falar, Érica. Não, só para rir um pouquinho. Eu vou levar várias caixas de lencinhos, então, porque Leva. eu participei das ativações, lembra que tu fazia enquanto eu estava lá. Eu chorei a semana inteira. Eu caminhava aqui dentro de casa e chorava. Imagina lá, né? Imagina lá. Então, para a tua alma já é muito latente, né? O chamado. Mas eu senti de trazer aqui também, para caso o mental se ative em alguém, também essa experiência. Ontem eu falei com uma pessoa que viu o card ali da expedição que eu passei ali nos grupos e ela falou, nossa, quando eu vi, a minha mente só falou assim, isso é impossível, isso não é para você. E daí ela trouxe isso para mim por um acaso, ela estava em consulta comigo e eu disse, você entendeu que aí sim que é para você, né? Porque a mente sempre vai trazer essa voz contrária para aquela porta que vai ter muita cura. E não vai ser um processo gostoso. A gente tem que trabalhar bastante para conseguir a remuneração para poder ir. A gente tem que passar aquelas horas no aeroporto que também não são confortáveis. A gente tem que sair da nossa rotininha. Tem gente que vai ter que deixar os filhos, tem que deixar os cachorros. Não é algo gostoso para o nosso ego e para a nossa mente. Mas para o nosso espírito não tem valor que pague. Para vocês terem uma ideia, os meus mentores me trouxeram num acesso que toda a minha jornada nessa vida, o meu contrato reencarnatório foi recalculado positivamente por eu ter ido a Monte Shasta. Então, várias coisas que eu teria de passar como aprendizado, que o karma sempre é um professor, eu não vou mais precisar passar. Por quê? Monte Shasta é um dos únicos vórtices de limpeza kármica do planeta. Existem vórtices que fazem muitas coisas. Esse é um de limpeza kármica. Então, entendam que talvez virão testes para ver se vocês não vão desistir. Porque toda a trajetória de vocês também vai ser recalculada, assim como a minha foi. Assim como a da Marcele foi, mesmo que talvez ela não tenha recebido essa mesma mensagem, né? Então, todo mundo que vai para lá passa por essa limpeza. Então, é um grande presente para a nossa alma. Entendam também que não é um gasto que vocês estão tendo. Eu passei por esse diálogo mental ano passado. Nossa, mas gastar 30 mil reais nisso, numa coisa que eu nem consigo pegar, o benefício é impalpável daquilo que vocês vão viver lá, enquanto alma, enquanto espírito. A minha alma estava há 12 mil anos tentando ir para lá.
Se a hierarquia permitir, eu vou partilhar essa mensagem com vocês ali no grupo. Eu estava 12 mil anos encarnando e desencarnando e sem conseguir completar essa missão. Quando eu cheguei lá, era a sensação de que aquelas mochilas pesadas, que a gente já está cansado, exaurido de carregar, tivessem sido removidas das minhas costas. Que era essa sensação do meu espírito, que já estava 12 mil anos tentando chegar lá. E aí eu, muito ingênua, comecei a comemorar, mas então já venci minha encarnação. Aí os mentores só falaram, agora você tem que trazer um grupo para cá também, tem mais uma parte da missão. E eu, o quê? Never, never. Não é simples, tá? Nesse papel que eu tô fazendo aqui e que a Dani vai estar me ajudando. Demanda muita responsabilidade. Eu já tô nesse processo desde o ano passado. Ele vai se materializar agora com vocês, indo com a gente lá para Shasta. Então, é uma janela de tempo que está aberta até agora. E provavelmente há 12 mil anos, que eu me comprometi a levar grupos para lá também. Então, depois do meu ego resistir inicialmente, a minha alma, muito corajosa como ela é, aderiu à missão. Né? Então, ali no portal, a gente já vem preparando quem está com o coração aberto há quase um ano. Em outubro vai fazer um ano do portal. E vamos ver quem que vai aderir a este chamado, porque se o sim for total, não há de faltar. Porque a gente sabe, vocês são buscadores da luz, o dinheiro é só uma energia. E quando a gente quer dar um passo, especialmente que envolve cura, autoconhecimento e evolução, parece que as coisas começam a se abrir de um jeito tão leve, tão fluido, que nada pode nos impedir de dar esse passo, a não ser a gente mesmo. As nossas desculpas, os nossos ganhos secundários. Então, eu desejo do fundo do coração que vocês consigam ultrapassar essas falas da mente, que talvez vão se manifestar através da família de vocês também, né? Para quem está de fora, às vezes é difícil compreender o que vocês estão fazendo, mas toda a família de vocês vai se beneficiar com esse movimento também. Eles nem imaginam, mas vão, através de vocês, né? Então, enquanto muitos talvez usariam isso para trocar de carro, para ter status, para ter não sei o quê, vocês vão estar investindo em cura. E é isso que a gente veio fazer nesse planeta, né? A gente veio aqui se autoconhecer e se curar. E casualmente eu descobri que eu também tenho essa missão de levar pessoas para portais. Então, cá estamos nessa jornada para irmos a Monte Shasta juntos, tá? Então, é mais ou menos essa a história da jornada. De vocês vão entender quando vocês chegarem lá, porque muitos véus começam a ser removidos quando a gente está lá, a gente começa a ter muita clareza, tudo isso eu só pude acessar quando eu estava lá, não foi antes. É quando eu cheguei lá que esses véus começaram a ser removidos e eu passei a ter esse relembrar sobre tudo, né? Então, teremos uma linda jornada juntos, tá? Então, peçam ajuda de Mestre Adama
nós temos aquele link da Rede Cristal, onde vocês podem mandar uma mensagem diretamente para ele, pedindo ajuda nessa cocriação. Quem não tem, depois me pede. Eu vou só passar para quem vê essa gravação, porque tem gente que entra em grupo e nem assiste as gravações, para entender o que é o trabalho. Então, quem está aqui, quem assistir esse vídeo, eu passo o link, tá? Benefício de quem está mergulhado nessa imersão, que já começou desde que eu estava lá, ou há 12 mil anos atrás, não sei, mas a gente vai concluir essa missão. A Dani, então, foi a pessoa que eu senti de chamar no coração para estar ali conosco. Eu senti muito forte de que o meu papel é ser o canal, e eu não queria ter o desgaste de ter que chamar quando talvez alguém perdeu o horário, nessas questões mais burocráticas, e de ter que responder em inglês, falar em inglês. Então, a Dani, ela tem a família dela aqui no Brasil, mas ela é americana, ela nasceu lá em Miami, e a gente tem uma conexão muito forte. Inclusive, a gente é uma gêmea perfeita pelos Kings. Eu sou Lua e ela é cachorro, né, Dani? E a gente tem essa conexão forte, e eu pedi muita luz para escolher a pessoa que fosse me auxiliar a ser essa energia masculina dentro da jornada, que será a nossa Dani. Então, ela vai estar lá para nos ajudar, se alguém ficar com alguma dorzinha de cabeça, ficar com alguma questão, precisar de algum absorvente, tiver alguma dúvida, para puxar a orelha quando atrasar também. Então, para que todas as coisas se resolvam, né, dentro do possível, na pontualidade, que os mestres são muito pontuais, vocês bem sabem que eu sempre trago isso para vocês. Então, a gente vai organizar tudo para que esse grupo flua da forma mais leve e amorosa possível, tá? Então, ela vai ser o nosso braço direito dentro da imersão. E se tiver algum problema, vocês podem chamar ela, tá? Que ela será essa pessoa, tá bom? Depois ela vai se apresentar também. A gente vai fazer mais encontrinhos como esse de preparação. A gente vai ter um encontro mais para frente para falar para vocês quais roupas levarem, como montar a mala, né? Esses detalhes mais físicos mesmo, mas que fazem a diferença também dentro da jornada. E eu vou falar agora um pouquinho acerca de como vai funcionar, tá? Então, qual que foi o ponto que eu senti no meu coração? De facilitar o máximo possível para vocês essa jornada. Se a gente fosse pegar uma agência, o valor ia duplicar para vocês. E mais uma vez, eu repito, isso aqui é um trabalho de propósito, é um trabalho espiritual, é uma missão. Para mim não faria sentido. Posso até recomendar uma agência se alguém fizer questão de fechar com a agência, mas tenha em mente que vai ser o dobro do valor, tá? Então, o que a gente sentiu de fazer? A gente vai passar o link do hotel onde a gente vai ficar, tá? Eu e a Dani já fechamos o nosso hotel, tanto lá em São Francisco, que é por onde a gente vai chegar, lá na Califórnia. Depois a gente vai pegar um carro e vai dirigir umas 4 horas até Monte Shasta. Então, pelo menos uma diária a gente precisa lá em São Francisco. A gente vai passar o hotel que a gente vai ficar, e também uma segunda opção de um hostel, que é ali pertinho, mas não muda muito o valor, a gente olhou. Então, temos essa possibilidade. Quem quiser ir antes pode passear em São Francisco, tá? Só tenham em mente que ali a energia é um pouquinho mais densa. Então, 2 dias já tá bom para passear ali, na minha concepção, tá? Ou podem também ficar 2 dias a mais na volta, como vocês preferirem. O que nós temos que focar? Dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, nós estaremos saindo de lá num comboio,
que vai sair lá do hotel onde eu e a Dani vamos estar, que vai ser o Hilton. Eu vou passar isso tudo para vocês depois, tá? Então, nós iremos dirigindo para lá. No nosso carro, nós temos mais 4 vagas, porque a Marcele já está conosco. Temos já uma outra motorista que se prontificou para quando tiverem mais inscrições também, e a Marcele também disse que qualquer coisa ela dirige mais um carro, então pelo menos 3 motoristas a gente já tem para fazer a nossa viagem. Também escolhi que fosse de carro, por quê? Para vocês terem uma ideia, para a gente pegar um ônibus, a gente teria que pagar $15.000 para pegar o tal do ônibus. Isso é muito mais do que um carro, né? Porque a gente vai estar pagando tudo na moeda do dólar. Então, para que barateasse para vocês e para que isso fosse possível também para mim e para a Dani, nesse investimento inicial, a gente definiu que a gente iria de carro. Até porque existem parques lá em Shasta, isso aconteceu conosco ano passado, que não aceitam ônibus. Então, a gente chegou em vários lugares lá que eles falavam, grupo aqui não. Então, como a gente vai chegar com carros, eles não vão barrar a nossa entrada. Então, essa foi uma orientação que eu recebi da minha própria equipe também, para que a gente possa entrar nos locais propostos, que a gente vai apresentar numa outra reunião ainda para vocês sentirem ainda mais a energia lá de Shasta depois, tá? Então, teremos esse hotel lá em Shasta. A questão do valor da viagem, ela depende do viajante, tá? Porque tanto lá no Hilton como em Shasta, existe a possibilidade de vocês ficarem com 4 pessoas no quarto. Para vocês terem uma ideia de valores, eu sei que talvez vão ter pessoas que vão querer ficar sozinhas no quarto também, que acontece também. Se a pessoa quiser ficar sozinha, esses dias que a gente vai ficar em Shasta, só no hotel ela vai gastar uns R$10.000. Se ela dividir com 4 pessoas, vai para 2,5 por pessoa. Então, é super possível que vocês consigam cocriar essa viagem também, né? Já trabalhando a consciência de que vocês vão dividir quarto, trabalhar bem a criança interior de vocês, né? Que às vezes está mimada, então a gente vai ter curas já ali dentro dos quartos acontecendo, né? Eu acredito que o número ideal seria entre 3 pessoas no quarto, 2, né? Mas temos essa possibilidade de até 4 pessoas por quarto para quem quiser. Às vezes são amigas que já se conhecem, que querem ir juntas e querem ficar no mesmo quarto, querem reduzir o valor da viagem, tem essa possibilidade, tá? Então, o que vocês vão ter que ver? Hotel, a gente vai passar todos os links para vocês agora. Hotel, a Marcele já tem ali disponível para ficar com ela, a Gi também já reservou hotel, também dá para ficar com ela, dá para ir organizando. Então, hotel de São Francisco, hotel em Shasta, tem o valor da minha facilitação como canal, que vocês podem pagar mais para frente também. Seguro viagem é bem importante, tá? Fazer. Quando a gente compra a passagem, dependendo do cartão de crédito, já emite. O meu, que é do Nubank, ele já emite junto ali, tá? Então, tem que ver qual que é o cartão de crédito de vocês. Ano passado eu não sabia disso, então eu vou trazer para vocês o valor por fora, em torno de R$500. Então, vale a pena dar uma olhada no cartão de crédito de vocês. A gente vai ter a alimentação por fora também. Também varia de viajante para viajante. A Marcele até já deu uma boa pesquisada, ela gosta de fazer essas pesquisas e ela viu que do lado do nosso hotel tem o Burger King, que é super baratinho, mas trazendo a minha experiência pessoal, ano passado eu gastei no máximo $20, $30 por dia, tá? Porque o que acontece? A gente sai de manhã e volta só de tarde, final da tarde, então a gente acaba fazendo piquenique mesmo,
A gente toma um cafezinho da manhã, come um lanchinho no almoço e janta bem, tá? E a gente ali Sara, perto. Oi. eu vi também no Google Maps que ali perto do hotel tem um supermercado, que eu Hum, acredito que foi o mesmo supermercado que eu fui ano passado e eu só descobri esse supermercado no último dia, e ele era um supermercado enorme. Então dá para fazer lanchinho. Tem alguns supermercados lá que vendem, eu chamo de jantinha. E eu também só fui descobrir isso mais para frente, aquele ali perto do centro, eu comprava arroz com carne e era um valor super baratinho, sei lá, acho que $3 e pouco, alguma coisa assim, $4. sim, dá E para era bem fazer bem econômica a viagem. isso. Sim, maravilhoso, amiga, gratidão. Então, temos isso também à disposição, até porque nos quartos tem sempre um frigobar, daí vocês podem deixar ali as coisinhas. Para quem é vegetariano, tem muita opção, vocês não precisam se preocupar com isso. Tem um mercadinho bem natureba que eu fui lá com o grupo, que eu comprava os meus almoços. Então, tinha salada de grão de bico, salada de massa pesto, tinha várias coisinhas assim gostosas, bem em conta o valor também, para que a gente não fique só no lanche também, para que a gente tenha uma comidinha de mais sustância que precisa também no trabalho energético. Não dá para a gente só ficar ali vivendo de luz, a gente precisa aterrar um pouco também, então isso tudo a gente vai mostrar para vocês lá, e vocês podem fazer as comprinhas de vocês, comprar as frutinhas, iogurte, barrinha de cereal, essas coisinhas, para a gente fazendo os piqueniques também, e podemos também, para quem quiser, fazer uma janta, né, mais forte à noite também. Tem vários restaurantes ali ao redor, restaurante mexicano, que costuma ter comidas mais parecidas com as nossas. Eu quase ia quase sempre nesse, porque daí tem feijão, tem coisinhas assim que a gente sente falta, às vezes, que nos Estados Unidos não tem tanto, né? Tem restaurante italiano também, então a gente tem essas possibilidades ali também, tá? Então eu e a Dani projetamos entre 20 a $50 por dia, mas isso vai do viajante. Tem gente que com 20 ou talvez menos consiga passar esses 10 dias ali, tá? Acho que eu falei tudo, né, Dani? Os 2 hotéis, alimentação, seguro, a passagem, a Marcele já comprou a dela também, se alguém quiser, eu posso passar esses voos para vocês tentarem pegar os mesmos, para quem quiser ir com alguém do Brasil, né, eu já vou estar lá, eu vou uns dias antes para ir na casa da Dani, para descansar um pouco, porque eu preciso estar com um pico de energia bem alto e a gente cansa um pouco nas viagens, mas no dia 8 de agosto eu já vou estar lá em São Francisco para dar apoio para quem for chegando também. O da Marcele chega dia 7, né, Marcele? A Marcele escolheu ir um dia antes. Isso, chega dia 7, mais ou menos na hora do almoço, e foi o que eu fiz ano passado. Eu fiquei um dia e meio lá em São Francisco passeando, fazendo comprinhas, e foi o suficiente. Eu vou repetir esse ano. Isso, maravilhoso. E o retorno que a gente está pedindo, eu vou mandar isso tudo por escrito para vocês. Que seja dia 16 de agosto na parte da noite, porque a gente vai voltar de Shasta durante o dia, às vezes pode dar um trânsito, alguma coisa, só para que vocês possam pegar esse voo com leveza na parte da noite, ou quem quiser curtir São Francisco pode ficar por lá no dia 16, mas a gente retorna dia 16, tá? Questão de passagem, está em torno de 4,5. As passagens depende muito de onde vocês estão saindo. Isso para quem é do Brasil, quem é lá dos Estados Unidos vai sair bem mais em conta, né? E eles costumam deixar parcelar em 4, 6 vezes no cartão também, então fica bem tranquilo para vocês parcelarem. O hotel que a gente reservou, a gente nem precisou pagar ainda, tá? Eles pedem o pagamento só ali em agosto, então também dá tempo de cocriar com relação a isso.
talvez em um e outro site dê para fazer parcelado também, se comprar pelo Decolar. A gente vai ajudando vocês nisso, tá? O único ponto que eu quero que vocês cuidem da passagem de vocês para ter pelo menos umas 3 horas de conexão, tá? Porque quando vocês entrarem nos Estados Unidos, vocês vão ter que passar pela imigração. E às vezes tem uma filinha ali, até que todo mundo passe pela imigração, aí você vai ter que pegar o gate para pegar o próximo voo, né? Salvo se o voo for direto São Francisco, daí é mais tranquilo, mas a maioria dos voos tem alguma paradinha em Dallas, em Phoenix, às vezes em Miami, né? E aí tem que considerar tudo isso, porque às vezes a filhinha da imigração pega e os voos dos Estados Unidos costumam atrasar. Por isso que 3 horas é um bom horário, assim, para que dê tempo de pegar a conexão. Mas também vocês sabem que eu já tive várias purificações com voo. Se acontecer de atrasar e vocês perder voo, eles têm que botar vocês no próximo voo. Por isso que eu estou pedindo que vocês peguem o voo para chegar dia 8. Porque se acontecer isso no dia 9, a gente não vai poder esperar vocês, a gente vai ter que ir para Shasta. E aí vocês teriam que ir para Shasta de outra forma. E eu nem sei se tem ônibus, né, Dani? A gente nem chegou a olhar, nem vamos contar com essa possibilidade, por isso que comprem a passagem de vocês para chegar dia 8, que daí vai dar certo para vocês conseguirem chegar lá com leveza, dormirem um pouco para a gente pegar a estrada no dia seguinte, né? Então, para quem não tem o visto, esse é o primeiro passo agora. Passaporte e visto, para que depois o resto vá se desdobrando. Daí vocês podem chamar tanto eu como a Dani, que a gente vai auxiliando vocês, tanto na escolha da passagem, para juntar com os quartos, que nem as meninas que já fecharam, a gente vai ajudar agora com as próximas inscrições a conectar ali com o quarto delas também, para reduzir o valor também da estadia, né? E a gente vai auxiliando vocês, tudo isso para que seja super possível que vocês consigam ir, tá? Se a gente fosse fazer por agência, daria uns 30 mil, mas da forma que a gente está fazendo, jogando para cima, vai dar no máximo 20, no máximo. A gente já está jogando mais para cima, para que vocês não tenham surpresas dentro desse cenário. Então, em torno de 15 mil, tudo isso, hotéis, alimentação, o carro, que vai dar em torno de $250 por pessoa, a minha facilitação, daí mais a passagem, que tem muitas pessoas que talvez tenham pontos, talvez nem vão gastar com isso também, quem já manja dessa coisa dos pontos, talvez não vai ter esse custo da passagem, tá? Então, se abram, nós temos 107 dias para criar tudo isso. A única coisa que temos que cuidar é que, pelo que eu vi ali no site do Booking, tem só alguns quartos disponíveis ali ainda no nosso hotel. Caso aconteça de não ter mais hotéis quando vocês cocriarem os valores, a gente passa outras possibilidades, porque tem muitos hotéis ali perto. Mas tem que ser por perto, porque senão vai dar muita desconexão ali com os carros, com os horários. Daí, caso isso aconteça, vocês nos chamam que a gente vai direcionando vocês, tá? Então, essa é a parte prática que vocês vão ter que ver. O mais importante é o chamado, o entendimento do que é esse trabalho, né? Que o resto vai se desdobrando. Tem gente que às vezes ganha recurso da família, ganha prêmio, começa a receber um monte de paciente, mas tem que se abrir para o processo. O que eu fiz ano passado? Eu abria tratamentos, eu abria turmas, eu ia me movimentando e, no fim, o recurso chegou. Então, dentro da profissão de vocês, de que forma vocês podem gerar mais recursos? A gente tem que fazer nossa parte também. Os anjos fazem a parte deles, mas a gente tem que dar os nossos passos também aqui dentro da matéria, né? Então, confiem que Mestre Adama está muito ativo.
aí no processo, para que a gente possa estar juntos lá. Eles me passaram que eu tenho a capacidade energética de ancorar um grupo de 35 pessoas lá, mas eu gostaria que fosse menor, já falei isso para eles, tá? Então, esse é o limite. Nós temos 35 vagas, tá? Mas de preferência menos, né, Dani? De preferência menos, para eu poder dar mais atenção para vocês, enfim, para que as coisas possam fluir. Se realmente forem as 35 pessoas que eles falaram, a projeção é que sejam 7 carros para a gente trabalhar lá. É muito possível, uma vez que são 7 raios, 7 mestres, eu não duvido, eles seguem à risca tudo, tanto que o número do nosso hotel, gente, é 111. O número do hotel lá em São Francisco é 333. Então, eles estão que estão, essa grande fraternidade branca. A gente só está seguindo ordens aqui, eu e a Dani. Né, Dani? Dani, quer falar alguma coisa aqui com o pessoal? Vou falar. Bom, eu sou conhecida como diretora de escola. Quem me conhece mais me tem esse apelido. Eu sou meio chata com questão de horário e organização, então eu estou bem na minha zona de conforto em assumir esse lugar, essa parceria com a Sara, de poder dar esse suporte, né, de realmente logístico, organizacional. Sou chefe, sou mãe, né, a gente vai aprendendo a fazer todas essas coisas, a organizar, então eu sinto super, super honrada e qualificada para fazer esse trabalho. Também sou mediadora, se começarem a brigar, eu já faço todo mundo se abraçar e se beijar. Sem falar que ela é cachorro, então é pura energia de amor. Não, é tormenta, né, amiga? Tormenta cristal. Tormenta, tá certo, você é o mesmo que a Marcele. As Eu tormentinhas se encontrando aí. Vamos lá. A minha energia complementar, eu complementar. Ela me complementa, então a gente é uma dupla imbatível. Vai ser muito, então, a minha intenção é realmente poder liberar a Sara, né, desses estresses, né, que ela possa estar totalmente focada no trabalho energético, né, que é o que nossa alma tá pedindo, né, sabe-se lá quantas vezes a gente já tentou fazer, ou se conversou sobre isso e não chegou, né, e dessa vez a gente vai. Então, contem com a gente está fazendo tudo com muito amor, tá, da forma mais aberta, mais limpa, transparente possível. A nossa intenção realmente é conseguir os melhores preços, fazer da forma mais leve para que todos possam ir, né? Então, a gente abriu, assim, totalmente, está aqui, a gente está fazendo isso, a gente pagou isso, para a gente poder chegar lá. E vou ficar muito feliz de receber vocês no meu país. Para quem nunca veio, vai ser uma honra, né, entrar nos Estados Unidos a primeira vez. Saiba que a gente vai estar bem amparada. Tem mais pessoas que vão vir do grupo de Miami. Eu estou sentindo 3, eu já tenho uma que já se apontou, eu acho que tem mais alguém que vai vir de Miami, vamos ver. E é isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, questão de vai fazer a aplicação para o visto, o que eu coloco, né, quando a gente conversou com a Érica, faça tal coisa, a Sara já tem o processo, já sabe como é, qualquer coisa eu também posso dar suporte, tem o endereço da minha casa, quando pedem endereço, podem usar o endereço da minha casa, pode colocar meu nome, sou americana, nada a temer, certo? Não sei se a gente já colocou lá novamente, ou a gente colocou, Sara, não sei se a gente coloca meu endereço, Vamos caso alguém colocar, precisar. sim. Caso alguém precisar. A casa é minha, não tem problema. Então, eu estou mais que honrada. Da mesma forma, também nunca senti que... Já tinha escutado, né, do Monte Shasta há muitos anos, nunca pensei que eu ia ir, né? E agora eu estou assim, que cada vez que a gente olha mais, que a gente começa a conectar, também pelos processos do portal, né, do portal Reconecta, então agora tá tipo assim, nossa, vamos lá que tá chegando, parece que a gente já tá lá. Então, muito feliz. Grata por estar aqui, grata a todos e que a gente possa realmente escutar esse chamado. Desejo muito, com essa intenção do meu coração, que a gente possa
deixar passar esse portal da mente, né? Passar esse portal de que não é possível, né? Passar esses portais todos que a gente sabe que a nossa mente cria, a gente sabe que essa realidade coloca nesse lugar, que a gente possa passar esses portais. Que a gente possa realmente se abrir para co-criar, porque é possível. É possível, é seguro e a gente merece. Gratidão. Gratidão, amor. Vou pedir para você fazer duas coisas. Claro. Colocar o link de inscrições aqui no chat. Já. E o link da Rede Cristal. Já mesmo. Para eles Agora. botarem lá o pedido para a mestra Dama ir trabalhando. Mas todo mundo que está aqui é multi já, graças a Deus. Eu pedi um grupo leve, amoroso, tranquilo. Vocês podem entregar isso para a equipe de vocês, para vocês ultrapassarem esses portais do eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, é difícil, é impossível. E trabalhando tudo isso para essa abertura de caminhos. Ganesha está muito presente também, ele me ajudou muito ano passado, mantrem bastante para Ganeshita, a gente vai de São Francisco até Shasta mantrando para Ganesha. Ele é muito presente, por mais que seja uma egrégora hindu, os hindus estão muito presentes ali em Monte Shasta também, é uma coisa linda. Ganesha, Shiva, Parvati, toda a egrégora hindu muito forte. Inclusive, se der certo o nosso plano, teremos um movimento de conexão com eles. Eu vou só trazer uns spoilers aqui para vocês. Além de, obviamente, a gente... nas pedras, que eu sei exatamente qual pedra foi que Saint Germain ascensionou. Nós vamos lá fazer um processo de elevação de frequência, de ascensionar o que a gente puder do ser de vocês naquele momento lá. A gente vai no portal do Templo de Jade, a gente vai no portal de Telos, a gente vai lá no templo etérico de Gabriel e Esperança do Raio Branco, que é um templo das chamas gêmeas. Então, quem ainda não conectou com a sua chama gêmea, vai ser o momento, e quem já conectou vai ir para um outro patamar, vai ser lindo, onde a gente vai fazer o nosso casamento lemuriano. A gente vai no templo do Saint Germain, a gente vai ter também um trabalho com pena branca de limpeza, num local onde ele fica ancorado lá com o povo xamã. Jesus e Madalena também se apresentaram para o trabalho, então a gente vai ter algum trabalho com eles também. Com a egrégora hindu parece que vai abrir também, a gente está nessa abertura de caminhos, né, Dani? E sem falar dos nossos irmãos estelares, né? Então, os arcturianos, os sirianos, os pleidianos, fora os lemurianos que estão ali na Terra mesmo, os andromedanos, todos eles vão estar amparando também o nosso trabalho, tá? Que vai auxiliar muito a gente a se levar ainda mais, conectar com o nosso propósito e liberar essas cacas que a gente precisa liberar para poder dar esses passos, né? Com a nossa libertação, a nossa liberdade espiritual, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a energia do nosso trabalho. E vamos se movimentar, tá? Depois, quem quiser, eu já passo os links dos hotéis, a gente já tem tudo mapeado, mas a gente vai pedir que vocês chamem no privado, porque eu quero realmente que quem assista essa gravação e queira, me chame. Não vou ficar jogando aleatoriamente ali informações, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem para a gente, inclusive quem está na fase do visto, dúvidas sobre visto, como responder ali, a gente tem algumas dicas para vocês também, tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês e até Shasta! Uhul! Até Shasta, minha gente! Aô!